porção de hoje, 48ª, Parashá, Shoftim, significa juízes, né? Então, o tema de hoje eu achei bastante interessante, o entendimento que o Eterno vai mostrando as coisas para nós, gradativamente, né? Então, um entendimento assim bem prático, bem objetivo, realmente é uma porção, não é muito simples essa porção, né? Sobre juízo, não é muito simples, mas o Eterno mostrou de uma forma bem interessante. Vamos lá. Aqui um breve resumo dessa porção. Eu não vou abordar, em questão do tempo, não vou abordar assim sobre cada um deles, né? Deveres dos juízes, o castigo da idolatria, julgamento de questões difíceis, a eleição e os deveres de um rei, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas contra os adivinhos e feiticeiros, a promessa do grande profeta, 6 cidades de refúgio, privilégios oferecidos pelas cidades por essas cidades, execução do homicida, acerca dos limites e das testemunhas, acerca da guerra, e expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Baruch Hashem. Então, só lembrando, esse slide aqui é só para lembrar que esta porção é muito sugestiva, por isso que eu coloquei esse slide, que é bastante sugestivo. Essa porção, ela sempre cai nesse período do mês de Elul, né? Que é um mês especial em relação aos demais meses do ano. É um mês que antecede o mês de Tisrei, né? Tisrei é o mês das festas, das grandes festas do Senhor, que falam do Messias que há de vir, né? São festas de teor bastante profético. Todas as festas falam da pessoa do Messias, mas em particular essas festas de Tisrei, elas apontam para o Messias que há de vir, né? Então, essa Parashá cai no início da preparação das festas de outono, nesse período conhecido como os dias temíveis. Yamin Noraim. Então, começou... Eu passei até um WhatsApp para todos, né, na lista de transmissão. No dia 28 de agosto, começou o dia 1º de Elul. E esse processo dos 40 dias vai até o Yom Kippur, que é 10 de Tisrei, né? Então, é um período de introspecção, um período de meditação, para ver nós fazermos uma autoanálise, como que está nosso comportamento, o que nós crescemos do ano passado para cá, o que nós erramos do ano passado para cá. Então, é momento de você fazer essa autoanálise, né? Para quando a gente for celebrar as festas, a gente celebre com entendimento, porque cada celebração de cada uma dessas festas é um degrau a mais que nós galgamos no plano espiritual. Nós vamos galgando degraus, né, nessa escalada para atingir, entre aspas, né, a estatura de varão perfeito, né? É bem difícil, né, chegar à estatura do Mashiach, mas o Mashiach sempre nos anima para a gente chegar igual a ele. Ou próximo disso, né? Vamos lá, então. E é a preparação, no caso de Yom Kippur, a preparação para o grande juízo. Então vamos lá na Parashá propriamente dita. Nós vemos... Tem uma palavra, né? Fora Shoftim, que significa juízes, mas tem outra palavra, Shotrim. Choteirinho, Shotrim. Qual é a função dos Shotrim? Que significa policiais, né? Então, juízes e policiais, né? Shoftim e Shotrim, na Bíblia. Então, Shotrim significa oficiais ou executores, aqueles que cumprem a ordem do Shoftim, né? Aqueles têm alguém que dá o comando, que estabelece a lei, e ele pede, ele ordena, e ele estabelece pessoas que levem essa lei para o povo, que ordenem essas leis que foram estabelecidas por ele para o povo. No caso, o rei, né, envia esses Shotrim, ou policiais. Então, o trabalho deles é distribuir... Uma pergunta que eu faço aqui, né? O trabalho deles seria distribuir multas por violação da Kashrut? Você estava
Você participou de uma festa lá, tal, teus amigos se convidaram, e daí você vai lá e come camarão ao bafo, lagosta, etc, né? Leitão pururuca. Então, daí nessa festa chegam lá uns oficiais e começam a... Lá o Roger Jair está comendo coisa que não deve, né? Então, eles fariam isso por violação a Kashrut? Ou prender pessoas que atrasam seus dízimos? Ou eles têm unidades secretas que destroem as células da idolatria? Então, sabemos muito pouco sobre o trabalho do Shotrim na Torá. Isso aí eu lancei essas coisas, mas é só para a gente dar um pouco de risada aqui. Sabemos muito pouco sobre o trabalho deles na Torá. Na verdade, eles têm apenas um trabalho que ouvimos falar. Não parece um serviço de policial ou executor, o trabalho deles. A gente vai ficar um pouco surpreso, assim. Parece que não é exatamente a função que eles deveriam fazer, né? Em Devarim, capítulo 20, neste livro, fala sobre a guerra e descreve como isso deve acontecer antes de uma batalha ser travada. Começa com um Cohen, que significa o que é Cohen? Cohen é o sacerdote propriamente dito. Então começa com um Cohen. Eu estou agora me referindo à nossa porção, né? Começa com um sacerdote se aproximando das pessoas, prestem atenção, e assegurando-lhes que não deve ter medo, porque Deus está com eles. E uma vez feito isso, é quando encontramos os Shotrim. E você sabe o que eles fazem? Eles dizem simplesmente assim, ó, irmão, querido irmão, fique tranquilo, você pode ir para a tua casa. Vai para a tua casa. E está escrito assim, se alguém construiu uma casa nova, mas ainda não morou nela, vai para sua casa, volte para sua casa, vá lá habitar nessa casa. Parece estranho, né? Parece muito estranho. É como se o Shotrim, em vez de estar lá punindo a pessoa, está dando uma... Ó, fique tranquila, não vou fazer nada, não vou fazer nenhum mal para você. E se alguém plantou uma vinha, mas ainda não conseguiu gozar dos seus frutos, o mesmo negócio, né, vá para casa. Ou se uma pessoa está noiva, está esperando para se casar, ou mesmo se ela está apenas com medo e pode derrubar a moral, né, mais uma vez, fique tranquila, não esquenta a cabeça, vá para a tua casa. É muito estranho, né? Vamos fazer uma pergunta aqui. Esse tipo de situação, que você esperaria que um efetivo policial dissesse, ou quando você vê o policial, no tempo que eu aprendi a dirigir, e a minha mãe ia do meu lado, a gente dava umas fugidinhas por aí, e eu dirigia o carro para levá-la em alguns lugares, só que eu não tinha idade para ter carteira de motorista ainda. E naquele tempo, os guardinhas de trânsito, de moto, a moto era branca e eles se vestiam de branco também, capacete branco, uma roupa branca assim. E de longe, você já avistava os guardinhas. Então, se eu avistava um guardinha de longe, eu já ficava com medo dele e entrava numa rua, uma outra ruazinha, assim, né, para ele não me enxergar. Coisas desse tipo assim. Então... é alguém que quando você vê, você já fica impactado, assim, alguém que pode te prejudicar. Mas ele está fazendo a justiça, claro, né? Mas a mesma coisa que o guardinha chegasse para mim, e ele me interceptasse, me pegasse ali, para aqui. Eu parava no lado, ele chegava bem pertinho de mim, seus documentos, por favor. Você não tem o documento, seu guarda. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, não esquenta a cabeça, vai para tua casa. Tua mãe está ali do lado, vai para tua casa com a tua mãe. É exatamente esse exemplo que está dizendo aqui. É exatamente isso que nós temos que entender, irmão. Em vez dele me punir
Não, eu vou te dar uma multa agora, vou prender, você vai ser preso, teu carro vai ser preso, vou te dar uma multa, não. Ele diz, tá bom, então fique tranquilo, não esquente a cabeça, vai para casa. Mais tarde a gente conversa. É isso que a Torá está dizendo. Senhor, você sabia que estava viajando... Aqui uma outra situação para quem dirige, né? Senhor, você sabia que estava viajando 40 km acima do limite de velocidade? Qual que é o limite de velocidade nas estradas aí quando você vai... 110, né? Está 100 ou 110, tem 10% de flexibilidade. 100, 110, não sei se 120 passa, mas... É como se você tivesse 150 por hora. 140, 150 por hora, né? É uma diferença bem relevante, né? Espere, por acaso você tem uma casa nova? O policial está falando. Bem, você deveria ter dito algo, né? Você responderia. Mas antes de você terminar de responder, o guarda diz, não, vá para casa. Fique tranquilo, eu não vou te punir, eu não vou fazer mal para você. Então, eu coloquei ali... Isso parece ridículo, né? Insano, ridículo. Que tipo de policial é esse? Então, qualquer oficial que diga isso, claramente ele não entendeu o seu trabalho. Parece que ele foi contratado lá pelo Detran, mas ele está assim, parece que... aérea. Não está com os pés no chão, não caiu a ficha para ele. A polícia também... mantém a ordem e faz isso punindo as pessoas. Então, por que os chotrinhos, supostos executores, estão deixando as pessoas ficarem ilesas pelos que fazem? Viu como que é a Torá, irmãos? Acho que pode haver uma pista. Mesmo na Torá, em algum lugar da Bíblia aqui, quem sabe no livro de Êxodo, né? Então vamos fazer algumas conexões aqui, para ver se a gente acha alguma pista. Então, esse não é o primeiro lugar que nós, nessa porção, não é o primeiro lugar que nós ouvimos falar de Shutrim. Há um outro lugar em Êxodo, em Shemot, onde ouvimos tudo sobre outro conjunto de Shutrim. Lá também em Êxodo fala sobre isso. Mas são os Shutrim de Faraó, que realmente agem como executores. Agora, esses Shutrim de Faraó, daí eles são mais parecidos com os guardinhas de hoje que tem aí. Então, se lermos aquela primeira história sobre os Shotrim, onde que está isso, irmão Jair? Qual que é o... É Êxodo 5, quando Moshe volta ao Egito, né? Moshe volta ao Egito... Depois de toda aquela experiência que ele viveu lá em Midian, o Eterno chama Moshe, né? Então, lemos aquela primeira história sobre o Shutrim, Êxodo 5.1, ela pode nos dar respostas sobre o papel do Shutrim que estamos vendo aqui. Muito bom, muito interessante isso daí. Então, o que diz exatamente em Êxodo 5? Moshe e Arão acabaram de dizer a Faraó para deixar os israelitas irem pela primeira vez, tipo, né, Faraó, liberta o nosso povo, e para que eles vão lá em rumo a Canaã, né? Faraó não está impressionado, mas ele não apenas diz não, ele realmente recua. Quais são as palavras? Eu coloquei até em hebraico ali as palavras da Torá. Naquele dia o faraó emitiu uma ordem para os capatazes da nação e seus atiradores, seus oficiais. Ali estão eles. E o faraó diz assim: não continue a fornecer palha como você tem feito. Então, tipo assim, vai lá Moshe e Arão, pedem para o grande rei, né, libertar o povo, o faraó fica irado. O faraó fica irado. Como que história é essa? Para servir o Deus de você, eu sou o Deus, porque naquele tempo o rei, o imperador, ele era o rei, ele era Deus, ele era um Deus, né? Então que história é essa de um outro Deus? Vou liberar o povo aqui para servir um Deus, um outro Deus que não sou eu. Que história é essa? Ficou irado. E daí pediu, ordenou para que os guardas dele, do faraó, oprimissem o povo com um trabalho redobrado. Eles tinham que trabalhar em dobro, né? De que diz a palavra ali?
Não continue a fornecer palha como você tem feito. Não continue a fornecer palha da mesma forma. Deixe as pessoas irem e colham por si mesmas. Quero os tijolos no mesmo ritmo que fizeram até agora, mas quero que vocês os façam reunir a matéria-prima também. Isto é, empilhe o trabalho e enterre-os com ele. Isso é muita opressão. Isso é pura opressão. Então, eles ordenam, os Shutrim, os guardas de Faraó, ordenam em alta voz como Shutrim-ish. Tipo o opressor, né? Talvez o que o guardinha, o motociclista, devia fazer para mim, né? Em alta voz como Shutrim. Não como os de Shutrim, aliás, não, eles agiram como o Shutrim-ish, não como os de Shoftim agora. O Faraó os envia para que as pessoas lhe obedeçam. Então, temos Shotrim aqui em Êxodo e temos Shotrim nesta paraxá também. Né? São dois tipos de Shotrim, embora a palavra é a mesma. Mas é aqui que termina a semelhança? É essa a única coisa que conecta essas duas histórias? Então, agora vamos para a questão da estrutura do poder e a aplicação das leis da Torá. Qual é a estrutura de poder aqui nessa visão, nessa porção do Faraó? Qual que é a estrutura de poder? Quem que está no comando? Os israelitas estão no fundo, né? Então, o que diz lá a palavra? O Faraó comandou os capatazes e os oficiais. Temos então oficiais capatazes no meio e no topo o Faraó, né? Ele como rei, como Deus do Egito lá, que envia os oficiais para ordenarem o povo, para serem bem duros com o povo. Qual povo? O povo hebreu, que eram os escravos. E quanto à estrutura em Shoftim, nessa porção, antes da batalha, vamos fazer esse paralelo agora. Há um povo israelita, né? E os Shotrim acima deles, dando instruções ao povo. Só que há o Cohen. Aqui fala, coloquei até em hebraico ali. Cohen, o sacerdote que abre a cena com suas palavras. Presta atenção aqui. Porque que tem... Quem que seria esse Cohen? O sacerdote que abre a cena com suas palavras de garantia e inspiração. E também alguém em cima que está acima do sacerdote. Vão ligando os pontinhos aí, quebra-cabeça. Quem seria que está acima do sacerdote? Alguém dizendo ao sacerdote e aos oficiais o que dizer, o que manda dar ao povo. Quem seria? Seria Hashem, seria o Eterno, né? O Deus Todo-Poderoso. Então aqui já nós fizemos um paralelo, quer dizer, parecia que você não tinha referências de como fazer esses paralelos. Apareceu essa espetacular experiência lá com o Faraó. Então, nós vemos uma mesma estrutura de 4 níveis. Quais seriam esses 4 níveis? As pessoas na parte inferior, o rei no topo, e no meio essas duas posições intermediárias, Shotrim e outro papel em Êxodo, os capatazes. Aqui, em Shoftim, em Êxodo seriam os policiais e os capatazes, e em Shoftim seriam os Shotrim e o sacerdote também, o sacerdote. Então, os 4 níveis eles existem nas duas situações. Isso é muito importante a gente entender. Agora, estudando os paralelos com a aplicação da lei. Estudando os paralelos com a aplicação da lei na Bíblia. Então, observando a conexão do sacerdote, presta atenção aí. Você se lembra da maneira como a Torá apresenta a parte do sacerdote antes do seu discurso? A primeira coisa que o sacerdote deve fazer, qual que é a função? Qual que é a função do sacerdote? Qual que é a função sacerdotal? O sacerdote, o trabalho dele com relação ao povo, qual que é a função dele? Né? Se aproximar das pessoas, ter um relacionamento, uma aproximação das pessoas. Então, esse nome seria Nigash, composta por Nun, Gimel e Shin. Nigash.
Mas a mesma raiz, essas mesmas letras, Nun, Gimel e Shin, é a mesma raiz de uma palavra, só que com efeito contrário, que é Noges. Noges. É a mesma raiz da palavra que soletra Noges, que significa capataz, que seriam os capatazes do faraó. Então, esses capatazes do faraó, aqui para a porção de hoje, nós consideramos o Cohen, o sacerdote. A Torá está sugerindo que o sacerdote e os capatazes são paralelos inversos um do outro. Vocês entenderam? Então, as duas palavras, Nigash e Noges, o paralelo inicial parece muito parecidos, né? Só que um se destaca como sacerdote e outro como capataz. Ele não tem esse nível, não chega a esse nível. É isso que a Torá está mostrando para nós. Então, se alguém, seja lá quem for, um crente ou descrente, eu já ouvi isso de alguns crentes, dizendo que a Torá, irmãos, não fala sobre a pessoa do Messias. Isso nós não podemos, nós como congregação, nós que estamos estudando as raízes bíblicas e judaicas da fé, a restauração das raízes bíblicas, nós não podemos concordar com isso nunca, porque todas as parashot falam de alguma forma, de uma forma pequena, média ou grande, falam da pessoa do Mashiach. Todas as parashot falam sim da pessoa do Mashiach. Está falando aqui. Tanto é que o tema dessa parashá de hoje, irmãos, são palavras do Messias. Misericórdia quero e não sacrifício. São palavras do Messias. Né? Então, esses paralelos entre Shemot, Êxodo e a porção de hoje, já está separando aqui a porção de hoje, já está falando nesse sacerdote que seria o Messias. Esse Cohen que está ali, está tipificando o Messias, sim. Como não? Tá, eu poderia colocar ali, ó, o Cohen, Mashiach do lado, pronto. Essa que é a intenção da Parashá. E nós temos que entender isso e discordar, esclarecer pessoas que venham a dizer, Jair, eu não estudo a Torá porque não está escrito Yeshua, o Mashiach, lá na Torá. Isso é um engano muito grande, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O próprio Yeshua fala, o próprio Mashiach fala de Abraão, que Abraão teve visão dele. Abraão, o pai da fé, teve a visão do Mashiach. Por isso que ele foi salvo. Moshe também. São pais da fé, são colunas da Torá, da fé. Se nós, que somos meros mortais, assim, o Eterno fala com a gente. Imagina que coisas esplêndidas o Eterno não iria mostrar para os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Coisas maravilhosas eles viram e ouviram sobre Hashem. E sobre o Mashiach, principalmente, né? Então, esse que é o sentido. A porção de hoje está falando do Mashiach, de uma forma muito forte. Então, olha aqui, ó, em azul, por isso que eu coloquei azul e vermelho, para baixo ali, vocês vão vendo, ó, azul e vermelho, azul, quando se diz, enquanto o irmão, está tudo azul, significa que está tudo bem, né? É uma palavra que lembra os céus, que lembra a bandeira de Israel, a salvação vem dos judeus, né? São coisas boas. Está tudo azul, está tudo bem contigo, né? Vermelho já é meio brabo o negócio. Vermelho, perigo. Pare, perigo. Perigo. Vermelho é perigoso. Então, Nigash, alguém que se aproxima do povo para inspirar e elevar. Olhem, presta atenção. Esse Nigash não é o mesmo Shotrim. Não são os mesmos Shutrim que são os guardas de Faraó. Os guardas de Faraó eram capatazes. Por que não está lá sacerdote também? Porque eles não chegam a esse nível. Né? Não chegam a esse nível de unção. O sacerdote já tem que ter um óleo sobre ele. Isso que diferencia. Então, temos a conexão Shutrim
conexão da estrutura de poder e a conexão Nagash barra Noges. Nagash barra Noges. Olha lá. Se lermos a história com atenção, acho que podemos ver mais uma conexão. Tem mais uma conexão aí bem interessante também. Que tem dois sentidos, né? Se você olhar a história em Êxodo, é uma palavra que continua surgindo, uma palavra que o faraó e o Shutrim usam em suas ordens para o povo. A palavra ler. Vá. Lembra de ler, lerá? Vá por ti. Vá por ti. Quando o Eterno diz vá por ti, é vermelho. Não é azul, é vermelho. Na certa, irmãos. Quando o Eterno diz vá por ti, você vai se dar mal. Quando o Eterno diz vá lerá, você vai se dar mal. Se você continuar, você vai se dar mal. Agora, se você parar e voltar, opa. Se nas tuas orações se ouvir isso, não continue o que você estava pretendendo fazer. Se o Eterno diz, agora, se o Eterno diz diferente, vá, ir. Então diz o faraó, volte para seus fardos, deixe-os ir para fazer a reunião, né? Deixe-os ir. Dizem os Shutrim, vão. Peguem o canudo, vão trabalhar. Vão, vá. Só que esta palavra vá, por si só, se você não colocar o lerá, só o ler, ela é uma palavra neutra. Ir ou vá. Pode ser boa, pode ser mal. Vá para o reino de Deus. Vá para a bênção, vá para a luz, vá para o tesouro. Então, ela pode ser negativa também, como eu já dei o exemplo para vocês, né? Então, só ir ou vá é neutro. Agora, a forma que você fala, se você colocar uma nuvem negra sobre ela, ela pode ter uma conotação bem diferenciada, quer ver? Vá, carregue seus fardos e pare de reclamar porque ninguém se importa contigo. Esse tipo de frase é a frase que os capatazes de Faraó diziam para o povo hebreu. Ela adquire uma conotação terrível de opressão. Vá seu, vamos dizer, burro de carga, né? Vá, seu burro de carga, carregue seus fardos, para de reclamar, porque ninguém se importa contigo, você é apenas um número. Essas palavras tem alguns políticos que falam assim também, né? Continuando aqui, olhamos para Shoftim. Encontramos essa mesma palavra surgindo em nossa cena de hoje. Nós fazemos nas palavras que os Shutrim dizem às pessoas enquanto as enviam para casa. Quem quer que construa uma casa nova, né, vá, mas não trabalhe, vá para casa. Deixe seu trabalho para trás, deixe seu trabalho. É o mesmo para cada linha que dizem. Quem plantou uma vinha, quem está noivo, quem tem medo. É a mesma palavra que tinha aquele significado opressor no Egito, mas aqui ela significa, esse vá, significa oposto. Significa um vá, mas um vá de Shabat, um vá de descanso. Vai descansar, não esquenta a cabeça. Você tem que entender que o meu reino é um reino de jugo suave e fardo leve. Se você está começando a se sentir pesado, se isso está pesado para você, dê um tempo. Volte para a tua casa, vá respirar, tire umas férias. Essa que é a mensagem. Então, o que Yeshua, o Mashiach, está querendo dizer? Ele está querendo dizer que aqueles que seguem Yeshua, eles têm que ter o jugo suave, o fardo leve e a alegria da salvação. Você tem que seguir Yeshua com a alegria da salvação, você segui-lo e obedecê-lo de boa vontade, na fé, né? Entendendo a Torá, entendendo a mensagem da salvação. Vão ter dias, nem tudo é aquele mar de rosas, né? Nem todos os dias, vão ter dias altos e baixos.
Mas você tem que fazer isso com jugo suave e fardo leve. Então, quando você soma tudo isso, soa como tudo sobre a nossa cena pré-batalha em Shoftim. O sacerdote, o Cohen. As instruções para as pessoas, é tudo baseado... o pensamento original é baseado lá no Egito. Deus está pegando o sistema de Faraó e usando como modelo para o seu próprio sistema. Mas por que ele faria isso? Então vamos entender aqui um exemplo, uma historinha aqui para a gente entender melhor. Pode acompanhar ali a leitura, que é bem tranquilo aqui. Um chefe do departamento de cobrança de um hospital fez o seguinte comentário sobre algumas das coisas que ele aprendeu em seu trabalho. Ele disse que tinha uma regra de gestão que foi a coisa mais importante que ele aprendeu. Preste atenção nessa regra de gestão aqui. Para quem é empresário, para quem quer montar seu negócio. De repente, em breve, aí, o Raul vai ter o negócio dele também, ele vai ser um bom gestor. Baruch Hashem. Diz que quando alguém pede uma folga para ficar... Preste atenção aqui. Diz que quando alguém pede uma folga para ficar com um parente doente, ou para assistir uma peça da escola, sempre se acha uma maneira para dar a eles. Se isso significa que eles terão que compensar as horas, ou alguém terá que cobrir turnos, ou seja, o que for necessário, você descobre algum jeito você descobre para fazer, e esse jeito vai aparecer, porque você está sendo humano, e você está sendo espiritual, e você está preocupado com a paz e com o bem-estar do próximo. Você não está sendo egoísta nem opressor. Então, quando você age com o teu coração dessa forma, e você pensa, não, o chefe opressor, ele pensa assim, se essa pessoa ficar afastada do trabalho dela ou da empresa, eu vou perder dinheiro, eu vou perder dias de produção, vou perder dinheiro, essa pessoa está me fazendo mal, essa pessoa está me preocupando, talvez eu tenha que afastar essa pessoa da empresa, coisa assim. E a resposta dele seria um não bem redondo para aquele funcionário que pedisse uma trégua. Estava com um problema, pedisse uma trégua. Né, se fosse Faraó, no caso. Mas como é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, ele está preocupado com ele está mais preocupado com o bem-estar do funcionário, com o bem mental, espiritual, físico, etc., do funcionário, do que com o dinheiro, o lucro que ele vai ter. Esse é o bom chefe, esse é o bom gerente, esse é o bom presidente, o diretor, aos olhos de Hashem. Né? Então, isso significa que eles terão que compensar as horas, ou alguém terá que cobrir os turnos, faz lá uma troca de turnos, substitui, pega uma outra pessoa. O Eterno sempre dá um jeito. E um jeito ainda que vai trazer benefícios além do que o diretor, lá, o chefe da empresa imaginava. Ele vai ter uma surpresa no final, porque ele praticou a fé, ele praticou a Torá, ele visou o bem e o descanso do próximo, quando ele precisava. Não para o próximo, eu vou fingir aí que estou doente, mas para tirar umas fériasinhas aí de uns 10 dias. Não. Tipo de coisa não. Mas você agindo na boa fé. Né? Eles devem saber que, os funcionários da empresa devem saber que você os respeita e os protege. Que o chefe os respeita e os protege. Porque não há nada mais desmoralizante do que um chefe que acha que sua vida não importa. Que tudo o que você é parte de uma máquina, é parte de um sistema, e se sua vida interfere nisso, faz você valer menos e torna um risco para a empresa. Ninguém quer trabalhar em um lugar onde o emprego significa tudo e você não significa nada. Você não passa de número. Um número ou uma teclinha ali. Essa que era a visão de Faraó. Números, se for necessário eu tiro você, né? Você não é um homem, não é um ser humano para mim. Você é só um númerozinho.
Então o faraó tratou os israelitas como se fossem fábrica de tijolos. E no minuto em que qualquer um do povo expressou interesse pessoal, pediram uma pausa para servir ao seu Deus, ele acrescentou mais trabalho, mais fardo, mais peso, mais jugo, até que as suas necessidades e desejos individuais fossem esmagados sob a opressão de Faraó. Então, o que a Torá está querendo dizer a respeito da aplicação da lei? Da Torá, da própria Torá, né? Então, Hashem vem e diz, eu também tenho muito trabalho para fazer, tenho muitas mitzvot para seguir, para que possa realizar a minha vontade, mas não da mesma forma que Faraó viu a dele. Não devo sobrecarregá-lo e esmagá-lo até que não haja mais lugar para suas preocupações pessoais. Hashem respeita a dignidade de cada um e quer que cada um de nós possamos usufruir das alegrias pessoais das suas vidas. Vocês têm direito, nós temos direito. Nós somos livres. O Eterno, ele estabeleceu o livre-arbítrio e ele respeita a liberdade de escolha das pessoas. Ele não interfere na liberdade de escolha. Vai ter consequências positivas para escolha boa, para má escolha vão ter consequências, mas ele respeita a tua escolha. Já não é o que Faraó fazia, né? Superficialmente pode parecer o mesmo sistema do Faraó. Estou à frente e tenho esses oficiais que cuidam para que o povo faça a minha vontade, mas em vez de um nogues, alguém que oprime, eu tenho um nigash, alguém que leva. Agora vocês sabem quem é o nogues, que é o capataz opressor, e vocês sabem que o nigash, quem é o nigash? É o Cohen. Essa que é a diferença. Então, o Shotrim, né? O Shotrim de Hashem, quem que é? Quem é o Shotrim de Hashem? É o Mashiach. Em vez de Shotrim exigir que... Olhem, eu continuo colocando em vermelho e azul ali. Ó. Em vez de Shotrim exigir que as pessoas trabalhem, usei o Shotrim que diz às pessoas para irem para casa. Agora que você está entendendo por que o guardinha veio... Vai para casa, não esquenta a cabeça. Se naquele tempo aparecesse um Cohen e olha, a moto branca e o motociclista de branco. Se aparecesse o Cohen ali, já não esquenta a cabeça, vai ter o teu tempo de você tirar a tua carteira, mas agora pare de dirigir, né? Não é legal você continuar dirigindo sem carteira por aí. Vá para a tua casa com a tua mãe, espere o tempo de você tirar a carteira, não vou te fazer mal, né? Ele ia falar assim para mim, se fosse o Cohen, o Shotrim Cohen. Eu ia para casa em paz, tranquilo, entendi a mensagem, não sofri opressão, não fui preso, o carro não foi preso, a minha mãe não seria multada, e eu ia dizer, nossa, que homem nobre, ele respeitou, ele podia ter me multado, me prendido, ele me respeitou a minha mãe que estava ali, o carro está aqui, graças a Hashem. Não seria uma atitude muito nobre de um guarda fazer isso? Policial, né? É o que Yeshua faz com a gente, irmãos. Ele faz todos os dias com a gente isso aí. Ele age assim. Em vez de Shotrim exigir que as pessoas trabalhem, usei o Shotrim que diz para as pessoas irem para casa. Baruch Hashem. Ao chegar o momento de decisões importantes das pessoas, esse último slide. Ao chegar o momento de decisões importantes das pessoas, como se casar ou montar uma casa nova e lutarem por mim, talvez nunca cheguem a ter essas experiências. Não quero isso. O Eterno não quer experiências amargas para você. Se você estava lá para ir para a guerra, mas você está se sentindo mal, você acha que não vai suportar aquilo, vem Mashiach, vai para casa, você não vai participar da guerra agora, vai para casa, descansa. Então,
O Hashem preocupa, ele se preocupa com a missão dele, mas ele também se preocupa com os servos dele. Os servos. Porém, não é por causa disso que Hashem nos respeita muito, que nós devemos usar dessa bondade de Hashem para a gente se acomodar e sermos negligentes, não cumprirmos o papel que nós temos para cumprir conforme o chamado que Hashem tem para nossas vidas. Nós não podemos nos acomodar, tem esse detalhe também. É muito importante esse detalhe. A pessoa vai se acomodando. Não, eu estou em paz, não estou sentindo que Hashem está exigindo isso de mim. Quem exige é Faraó. A gente sabe o que a gente tem para fazer. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Né? Se você está montado num batalhão de polícia, então, obviamente, eles deverão fazer cumprir a lei. O fato de que, como os chutrim estão fazendo cumprir a lei, também é seu trabalho respeitar e se preocupar com as pessoas. E a importância de defender a lei não pode ofuscar isso. Respeitar sempre as pessoas. Respeitar a liberdade, respeitar que as pessoas têm problemas. Ninguém é igual a ninguém. São cabeças, são mentes diferentes. Não, essa pessoa tinha que pensar que nem eu. Quem somos nós para pensar assim? Você tem que pensar que nem eu. Você é tolo. A gente não pode fazer isso. Chamar alguém de tolo. Quantas falhas a gente começa e esquece e deixa de fazer isso. Puxa, eu tinha que ter feito isso ontem, esqueci. De alguém vai ter chamado de tolo? O Mashiach ou o Hashem chama nós de tolos? Não. Fica aquele silêncio. Para finalizar, irmãos, em verde ali. Roxa Jair, por que você não escreveu em azul? Porque no sinaleiro também tem o verde, que diz que você pode ir. Vá. Vermelho, pare. Vá. Está livre, pode ir. Então vamos lá, palavras do Mashiach. Palavras do Mashiach Yeshua, irmãos. Não são palavras de qualquer um menos que ele. Palavras do Mashiach. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus, no reino de Deus. Então, olha aqui, ó, por que eu escrevi isso? Porque está muito claro a pessoa do Mashiach na Torá, nessa porção de hoje. Está muito claro, falou Shoftim, e a palavra Cohen, sacerdote, né? Ficou muito assim estampado, né? Muito claro. Mas, para finalizar agora, mas se vós soubesses o que significa, que é o tema de hoje, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Baruch Hashem. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem é o bendito que vem em nome do Senhor? Que veio e vai voltar. É o Mashiach. Baruch Hashem. Baruch Hashem.